eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor em poder estarmos juntos, em poder adorarmos ao Senhor com os irmãos aqui da área do Jordão e outra vez no trabalho do pré-congresso do DGADALP. Estivemos aqui o ano passado, ainda o pastor Edivaldo, e desta feita aqui estamos outra vez, pela bondade e graça de Deus, para cooperar com o trabalho dos adolescentes na gestão do pastor Ronaldo da Paz, a quem eu quero louvar a Deus por sua vida, sua esposa irmã Kelly, toda esta igreja, cada obreiro que aqui está, as respectivas esposas. Pastor Ronaldo, a gente se conhece há 16 anos, quando trabalhamos ali em Igaraçu, na área do loteamento Agamenon Magalhães. Quando eu cheguei lá, eu era auxiliar oficial da igreja, ele servia a igreja como diácono, e ali tivemos uma oportunidade de passar 10 anos cooperando ali. Eu saí de lá como presbítero da igreja para ir assumir a área de Caetés 2 em Abreu Lima, e de lá o Senhor nos tem direcionado na direção do pastor da igreja. Estamos hoje em quinta etapa, Rio Doce, e Deus trouxe o servo de Deus para cá, para aqui fazer a obra do Senhor. E quero louvar Deus sua vida, sua amizade, independente da gente estar geograficamente distante, mas ela não é abalada, estamos juntos no Senhor. Deus abençoe cada obreiro, presbítero, irmão Gerlando, que é ali de Caetés 2, trabalhamos com ele lá, né? Mas como eu moro em Caetés 1 em Abreu Lima, nós somos vizinhos, né? Convidei ele, que estava disponível para estar aqui estamos para servir a Deus. Deus abençoe o presbítero Leandro, os demais amigos que temos aqui, André, os demais, todos que fazem o DGADALP, as irmãs da coordenação, as dirigentes, a igreja do Senhor de um modo geral. Olha, deixa eu dizer uma coisa em primeiro lugar. Eu não era para vir hoje, pela minha condição humana, eu não tinha condições de vir. Eu estou enfrentando uma crise de gastrite aguda muito séria. E estou à base de medicamentos, chá e tudo que você imaginar. E eu não estou em condições. Mas eu vim e eu estou aqui debaixo da graça de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai, assim como no apóstolo Paulo, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Porque pense num negócio difícil. Você tem que tomar um monte de remédio e não pode comer quase nada. As coisas mais gostosas da vida a gente não pode comer. Não pode tomar Coca-Cola, não pode comer hambúrguer, não pode comer fritura. Ô Pai, tenha misericórdia da gente. Mas a gente vai vencer em nome de Jesus. E vocês vão orar. Quem está ligado no céu aqui, não desliga do céu não. Glória a Deus. Deus abençoe a dupla. Vocês estiveram lá em quinta etapa, eu não estava no dia que vocês foram, né? No pré-congresso lá. Mas vai ter outro dia para vocês irem lá de novo, viu? Deus abençoe. Muito bem. Eu venho com uma missão esta noite aqui, de trazer uma palavra de Deus. Esse ano eu fiz um propósito de diminuir um pouco as minhas atuações em agenda de trabalho de jovem, de adolescente, por causa do trabalho da área e outros compromissos, mas na medida do possível a gente tenta atender os irmãos, porque também faz parte do chamado da obra de Deus, e eu tenho muita alegria na minha alma em poder falar a palavra do Senhor. E os adolescentes da igreja, o DGADALP, são um dos públicos que eu mais tenho contato. Eu estava conversando com o pastor Ronaldo aqui, e esse ano eu participei de poucos trabalhos. Esse deve ser o 4º pré-congresso. Outros convites vieram, eu não tive tempo de atendê-los. Possivelmente esse deve ser dos últimos, porque o congresso de vocês já está às portas, né? Já está chegando. Semana que vem começa o congresso das irmãs, congresso de mulheres, e logo em seguida, 2 semanas após, vem o congresso dos adolescentes. Estamos numa reta final, mas essa proposta de meditarmos nesse texto
ou nesse tema especificamente, se estende até o final do ano, porque vai ter aniversário. Em dezembro tem a EBA, a Escola Bíblica de Adolescentes, e ainda muito será tratado sobre a temática que está estampada na sua camisa aí, atraídos pela cruz. E eu quero ser muito direto, eu não vou fazer muito arrodeio para falar hoje, não vou ser muito técnico. Para os adolescentes a gente tem que ser o mais didático possível, porque a maior parte da igreja aqui são os adolescentes, mas nós temos as irmãs, os irmãos, o ministério, os obreiros que estão participando, e no final todos juntos somos edificados. Mas a gente tem um público-alvo de primeira instância para tratar algo importante. O pastor Ronaldo falou uma coisa importante sobre a igreja do futuro e a volta de Cristo. É um paralelo necessário, e nós, pastores, temos uma preocupação muito grande de manter o legado que recebemos de uma geração que já está, preste bem atenção, que já está um pouco mais à frente do que nós. Se eu fosse fazer na minha mente uma retrospectiva de pastores e homens de Deus que eu já ouvi o ensinamento, ou que eu aprendi com a postura de vida que eles tinham, se eu fizer uma retrospectiva, muitos deles já se foram, porque isso é o ciclo da vida. Há alguns anos atrás eu era um adolescente na igreja ouvindo pastores falando. Hoje, apesar de ainda ter uma idade mediana, eu hoje estou aqui como um pastor falando para uma outra geração de adolescentes. E se Jesus demorar um pouco, porque voltar, todos nós aqui sabemos, cremos e estamos esperando a sua volta para arrebatar a igreja. Quem aqui acredita no arrebatamento e espera esse momento? Graças a Deus por isso. Todo mundo sabe e crê e espera por isso. Mas não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Ele pode vir ainda hoje, mas ele pode demorar um pouco mais. E se ele demora um pouco mais, automaticamente há necessidade de uma renovação da liderança, no ministério, nos pastores e em determinadas outras áreas. E Deus conta com aqueles que já estão na sua lavoura. Deus conta com aqueles que já estão sendo regados. É óbvio que um adolescente e uma moça jovem que está aqui e ouvindo esta noite, talvez nem todo mundo tenha hoje uma empatia pela obra de Deus. Às vezes a gente está na igreja, a gente é crente, mas a gente não tem muito interesse em dizer assim: eu não quero ser dirigente amanhã de nada não, não quero ser obreiro não. A visão de muita gente na igreja é: não, vou ser crente, eu sou salvo, eu creio na Bíblia, eu obedeço os meus pais, mas eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero seguir uma carreira profissional. E obviamente que isso não impede de ninguém servir a Deus e ser crente. Mas o problema é que a geração de hoje, muitas das vezes, eu falo isso com propriedade porque eu convivo com jovens e adolescentes, tem um hiperfoco. Veja bem a expressão, um foco exagerado em prioridades que fazem com que nós venhamos nos afastar de coisas importantes na nossa vida. Por exemplo, como crentes, a conduta da prática e da convivência do relacionamento com Deus, através da palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida piedosa, muitas vezes é ofuscada por conta de propósitos que nós queremos colocar na nossa vida nas altas prateleiras e não encontramos o lugar devido que Deus, eu não estou falando especificamente somente de atuação da igreja, porque é bem verdade que tem gente que atua muito bem na igreja, mas que tem uma distância, tem um relacionamento com Deus. Você sabia disso? Tem gente que chega na igreja,
para cooperar no pré-congresso, para fazer ornamentação, para fazer cantina, feira gastronômica, vem para mutirão de obra de não sei de que, de um monte de coisa. Glória a Deus, amém. Isso tudo faz parte da obra institucional. Mas essas coisas que são importantes e que fazem parte da instituição que nós estamos incluídos não são a prioridade. Isso faz parte. Tem gente que ajuda, coopera, atua, mas no sentido de um relacionamento particular com Deus é opaco, é frio, não tem nenhuma interação, não tem nenhuma alegria. Olha, não adianta você ser frequente no ensaio, não adianta você se dedicar para participar do grupo de gesto, do jogral, ou de uma música especial que vai cantar em uma festa, e não ter uma empatia, um contato de sensibilidade com Deus. Porque afinal de contas, nós não estamos aqui num baile de formatura, nós não estamos aqui num evento secular. A gente não está aqui para vestir camisa e tirar uma foto bonita e dizer, como foi bonito o pré-congresso. Não, isso aqui é espiritual. Se você ensaia para cantar, você ensaia para cantar para cima, para Deus. Se você vai jogral, o jogral tem uma mensagem que alguém vai ouvir e vai ser impactado. Você precisa compreender que não adianta ter envolvimento, tem que ter relacionamento próximo. Esse é um problema que estamos vivendo na igreja hoje. Tem muita gente que tem envolvimento na obra, mas tem pouco relacionamento com Deus. Como é que você sabe disso, pastor? São os resultados que estas pessoas entregam. Tem gente que chega cedo na igreja para ensaiar. Tem gente que faz parte de 15 departamentos da igreja. Canta no coral, canta no conjunto, é da EBD, é da comissão, é servente, é ajudador. Mas quando você chega perto dessa pessoa, é uma pessoa que às vezes não tem equilíbrio emocional, não é submisso, não é obediente, está em todo trabalho, mas em todo trabalho dá trabalho e não trabalha, não coopera, não ajuda, quer ser oposição a tudo. Ei, não adianta, porque Deus sabe quem somos, Deus sabe o que nós entregamos como produto para Ele. Não pense que você veio aqui para sair bonito na filmagem e o povo vai lhe aplaudir e vai aceitar Jesus porque você está bonito com essa camisa preta. Não, tem muito mais coisa do que isso. Não é só um pré-congresso, não é só uma temporada, não é só uma festa passageira, é uma vida perto daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que está faltando na gente. Você tem tanto envolvimento com a obra, mas não tem tempo para oração. O que é que está adiantando? Você tem tanto tempo para fazer repertório, para ensaiar, para ler partitura, para cantar, para fazer jogral, mas você não tem intimidade com Deus. Você vem para o culto e tudo que você faz parece que não fez nada, porque fica seco, apático, sem alegria. Quando o povo glorifica a Deus, fica se estranhando porque está dando glória alto, não se alegra, não chora, não fala língua, não adora a Deus. Ei, Deus está chamando a nossa atenção esta noite para se aproximar dele de verdade. E se eu vou ser direto esta noite aqui, eu não vou rodear, porque nós temos uma palavra-chave no texto e na temática do pré-congresso e do congresso do ano, que é a palavra atração. Atraídos. Para o fenômeno da atração, que tem diversas definições, que tem diversas visões e versões, para que haja o fenômeno da atração, é necessário haver dois pontos de contato. Alguém ou algo vai trazer para perto alguém ou algo. Por exemplo, o fato comum de você ter vindo a este culto é um ponto de atração. Algum
coisa lhe incentivou para que você estivesse aqui. Alguma coisa tratou no seu interior, na sua percepção emocional. Alguma coisa, você veio aqui dizendo, vai ter alguma coisa que vai chamar a minha atenção. Alguma coisa. Existem métodos interessantes para a atração. Por exemplo, uma ferramenta secular, o marketing, a propaganda. Hoje em dia é normal, é comum, faz parte. Antigamente não. Antigamente um culto como esse, as irmãs faziam um convite de papel, aí ia numa gráfica, pegava uns papel, casca de ovo, papel, não sei o que, uns papel caro, e as irmãs gastavam com papel para imprimir um convite que a pessoa recebia e depois jogava fora. O marketing era aquele ali. Hoje, normalmente, a igreja tem página na rede social, normalmente vai se criar um cartaz, mesmo que o pregador não seja famoso, como no meu caso, mesmo que não tenha um cantor que arrasta multidões, mas vai ter no cartaz, o pregador fulano é beltraninho, e vai vir fulano cantar. E isso vai causar um método de marketing. Ou seja, alguém vai dizer assim, olha, vai ter um pregador de fora, olha, vai ter cantor fulano de tal. Isso é um marketing que atrai. O marketing é um método de atração. E as pessoas vêm no evento com vontade de quê? De ver o pregador pregar, de ver o cantor, até uma determinada fase, isso é normal. Não tem problema, nem tem pecado em nada disso. Só que o nosso propósito, apesar do marketing, da propaganda, do culto, esse não é o principal ponto de atenção que nós devemos ter. Não é o principal. Porque hoje em dia a gente vive numa era em que existem pessoas que só vêm no culto se tiver alguma coisa diferente, se tiver um atrativo. Por exemplo, a criança, ela vem para o departamento infantil, tem que ter a parte lúdica da educação, tem que ter um cartazinho com um bonequinho, com um desenho, e no final tem que ter uma pipoquinha, um confeito, um pirulito para a criança. Porque se a criança vier todo culto, tiver pipoca e pirulito, no dia que ela vier e não tiver, ela vai cobrar. Tia, cadê a pipoca e o pirulito que não tem? Porque ela tem um ponto de atração. Eu não vim aqui, e acho que você também não veio aqui por causa de pirulito nem pipoca. Você não veio aqui por causa de uma propaganda bem feita. O nosso ponto de atração não é material, não é concreto, ele é abstrato, porém ele é real e verdadeiro. Assim como nós estamos aqui esta noite cantando desde o começo, eu vi que a voz da igreja canta com força, eu vi o povo glorificando a Deus com alegria, eu vi desde a hora que eu cheguei aqui. Isso significa que há um ponto de atração incomum e diferente, que talvez, se não todos, mas existe gente aqui que sabe o que veio fazer aqui, que sabe a quem veio buscar e sabe o que tem certeza que vai receber. Você veio buscar coisas do céu, você veio buscar coisas de cima, que é a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus a gente faz barulho mesmo, a gente dá glória a Deus, a gente fala língua estranha. O nosso culto é espiritual, o nosso culto é de cima. E o Dejadap também é espiritual, é ou não é? Dejadap dá glória a Deus ou não dá? Dejadap adora ou não adora? Dejadap é batizado com o Espírito Santo ou não é? Fala a língua ou não fala? Porque o Deus do ancião é o Deus da criança, é o Deus do adolescente, é o Deus da igreja, é o Deus de quem quiser buscá-lo, porque ele está aqui para se revelar. Existem atrações, e eu estava desde o começo, quando eu comecei a analisar essa temática e aonde eu já passei, uma coisa em comum que eu procuro sempre falar: existe alguns objetos dentro, por exemplo, da física, que tem na área do magnetismo, que tem poder de atração. Por exemplo, o ímã. Todo mundo aqui sabe que é um ímã. Você compra no depósito de água mineral do rapaz, ele te dá um ímã de geladeira. Aí tem lá o número do rapaz,
para você colocar na geladeira e toda hora que você precisar de água mineral ou gás, está lá o número lá. O rapaz da farmácia dá um imã de geladeira e diz: isso aqui é para precisar de medicamento, a gente entrega. Aí você coloca lá. Só que o imã de geladeira, a força de atração do imã de geladeira é apenas de 1 centímetro de distância. Porque o imã, pelo magnetismo, qualquer corpo magnético de metal especificamente vai ser atraído ou vai atrair. Guarde bem essa expressão que eu vou falar daqui a pouco de novo. Ou vai ser atraído ou vai atrair. Um imã de geladeira só tem poder de atração numa distância de 1 centímetro. 1 centímetro é muito ou é pouco? É muito ou é pouco? É pouco. Então ele precisa estar muito perto para poder atrair, para poder puxar para perto. Existe um segundo tipo de imã, que agora eu não lembro o nome, que ele tem um poder de atração de 3 a 5 centímetros. E detalhe, o corpo de atração não pode ter um peso maior do que ele, senão ele não consegue puxar. 3 a 5 centímetros é muito ou é pouco? Pouco, continua sendo pouco. O imã magnético de maior poder de atração, escute bem, ele só tem poder de atrair um corpo até 15 centímetros. Além de 15 centímetros, dependendo do peso, ele não consegue atrair. Então, se você pegar um imã, uma peça de imã maior, e pegar uma moeda, e colocar a distância de 15 centímetros, aquele imã vai puxar a moeda para perto. Sabe por quê? Porque a moeda não tem condições de resistir, escute isso, não tem condições de resistir à força de atração do imã, que é maior do que ela. O peso do imã é maior, então a moeda vai ser puxada. Quando Jesus está num discurso no capítulo 12, após a sua entrada triunfal em Jerusalém, no Evangelho de João, ele está falando que está próximo de ser entregue à morte. E às vezes a gente, quando vai falar esses tipos de temas aqui, não faz muito ibope muito na igreja nos dias de hoje. Falar da morte de Jesus, falar de cruz, de sangue, de perdão, de santificação, de arrebatamento, de restauração. Tem muita gente que não se alegra mais com isso não. Eu não fico sem entender como é que um crente que foi salvo pelo sangue do homem, que foi pregado na cruz, e que ele disse que a gente tem que comer pão e tomar do cálice, e lembrar disso com uma emoção, como se a gente estivesse vivendo aquele episódio. Eu não sei como é que um crente ainda vem na igreja nos dias de hoje, em tempos tão difíceis, e não consegue se alegrar com a mensagem da cruz. E é a mensagem da cruz que ainda hoje tem poder de transformar vidas, de salvar o pecador, e foi por causa desta mensagem que nós estamos salvos e estamos aqui. Quem pode glorificar a Deus pela mensagem da cruz? Jesus está falando de como ele será crucificado, de como ele será morto. E durante a conversa, no verso 32, ele faz uma menção que ele já havia feito para Nicodemo, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele disse: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, o Filho do Homem também será levantado. Não importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quem não sabe, a questão da serpente do deserto, aquele episódio lá contido no livro de Números, o povo murmurou no deserto e Deus mandou serpentes ardentes que picavam as pessoas e elas começaram a morrer e a passar mal. E quando o povo viu a morte pelo juízo da mão de Deus, Moisés intercede a Deus e Deus disse assim: faça uma serpente de metal, e todo o povo que olhar para a serpente de metal, quando você levantar, esse povo será curado. Jesus, anos depois, vai fazer menção de Moisés levantando uma serpente, só que agora ele está dizendo que o Filho do Homem será levantado. Lá no capítulo 12, ele vai dizer: quando eu for levantado. Detalhe, ele está dizendo que o agente aqui, que se tornaria uma espécie de imã para a atração, é ele. E segundo, ele diz que conseguirá atrair a ele a todos. Se nós fizermos um paralelo com o que eu acabei de falar aqui,
ele. Jesus está dizendo: eu, quando for levantado, atrairei a mim a todos. Primeira coisa que eu aprendo com o que Jesus está dizendo: não haverá distância que ele tenha como barreira para que ele não consiga atrair a ele aquele que ele desejar trazer para perto dele. Primeiro, que Jesus é o imã espiritual da atração. Ninguém aqui esta noite deve priorizar o seu pensamento em nenhuma coisa secundária. Tem gente que veio talvez aqui animado porque encontrava amigo de outra congregação da área. Tem gente que veio aqui animado porque veio cantar no grande coral de adolescentes. Tem gente que veio aqui contente porque vai cantar no grupo de gestos, porque vai sair na filmagem, na foto. Não! Esta não deve ser a nossa prioridade, porque isso não é a força de atração. Sabe por quê? Porque o pré-congresso vai terminar e a sua vida continua, a sua jornada continua. E crente não é movido nem é sustentado em festa. Você não aceitou Jesus para viver um tempo buscando uma festa aqui, um congresso ali. Não! O nosso ponto de atração é aquele que foi levantado na cruz do meio. E ele disse: quando eu for levantado, não haverá distância que me impeça de eu trazer para perto de mim todo aquele que eu tenho propósito, todo aquele que eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Não tem distância que impeça. Oh, aleluia! Para nós é até fácil pensar isso, porque nós já estamos debaixo da bênção na congregação dos santos. Mas tem gente lá fora no pecado, na prostituição, nas drogas, na bebida, ou aprisionado em qualquer outro tipo de coisa que distancie de Deus. Mas não tem problema. Se você conhece alguém, você tem alguém da sua família que você está aqui contente, cantando, dando glória a Deus, mas tem alguém que está lá no engano, tem alguém que está nas garras de Satanás. A força do poder transformador do Jesus que essa igreja crê ainda consegue atrair para ele quem está distante, quem está longe, quem Satanás pensa que fez de bolinha para brincar depois jogar fora. Não! A força toda poderosa daquele que estava na cruz do meio ainda vai nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais improváveis, e ele pega quem a gente nunca esperava em chamar, e ele traz para cá, e ele transforma, e ele coloca uma roupa nova, um cântico novo na boca, troca o nome, troca o jeito de andar. Se era chamado por apelido, vai deixar o apelido para lá e vai receber o nome escrito no livro da vida, porque a força de atração de Deus é maior. Oh glória! Oh glória! Você acredita nesta palavra que eu estou pregando esta noite? Não há distância que impeça de Jesus trazer para perto dele quem ele quiser trazer. Não tem distância que impeça. Olha, deixa eu dizer para você, menina, deixa eu dizer para você, meu filho, que está aqui esta noite. Possa ser que talvez alguém se enquadre naquilo que eu falei no início da mensagem, esteja envolvido, mas não tem intimidade com Deus. Deus traz para perto quem ele quiser trazer, porque ele tem força de atração suficiente, aleluia, pelo Espírito e pela palavra. Ele traz. Só que o interessante é que essa força de atração ela não é irresistível, ela é uma força de atração consciente. Deus não pega ninguém pela mão obrigado. Às vezes a mãe e o pai da gente obriga a gente a fazer uma coisa que na nossa ideia a gente não quer, e a gente faz empurrado, a gente faz com cara feia, a gente faz xingando, a gente faz dizendo bobagem.
você não perceber os perigos que você corre. É assim que acontece. Você vai andando perto, eu estava vendo um vídeo na rede social, tem uma estatística que no ano não sei quanto morreram mais de 200 pessoas, porque iam lá para aquela chamada, acho que é a Pedra do Telégrafo, lá no Rio de Janeiro, que o povo fica lá em cima, aí vê as praias do Rio de Janeiro lá embaixo, aí o povo vai lá e tira foto. O desejo de uma foto perigosa, olha só, atrai as pessoas para o limiar de um abismo perigoso, sem com que elas não considerem o risco e o perigo que elas estão correndo. Não, eu vou tirar uma foto aqui. Não, mas eu vou tirar uma foto. Mas eu quero que todo mundo tire a foto aqui, eu quero tirar também. Você não é todo mundo. Acabe com esse negócio de ficar indo e sendo Maria vai com as outras. Não é porque alguém está caminhando para o inferno que você vai para lá. A tua direção é oposta. A tua direção é para cima. Nós temos identidade própria. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Daniel, quando estava na mesa do rei, ele disse: não vou comer isso aí, porque a minha fé não permite comer. E o homem ficou preocupado, e disse assim: mas se não comer, depois do dia como é que vai dar? Me dê 10 dias, eu só vou comer legumes, mas eu não vou quebrar o pacto de fidelidade que eu tenho com Deus. Deus nos honra quando nós nos colocamos no perigo, na nossa visão, para honrar a Ele e ser fiel a Ele. Depois de 10 dias, quando abre a porta, lá vem Daniel, bonito, corado, gordinho, saudável, e os outros que estavam comendo na mesa do rei, tudo desfigurado, magricelo, fraco. É melhor ser fiel a Deus, é melhor ficar com Deus, é melhor não quebrar o pacto
profetizando, ele tem uma experiência diferente. Ele não anda procurando namorada em todo culto que ele vai. Ele não anda querendo ficar pelas esquinas escuras da rua onde ele mora, não. Ela tem compromisso, ela honra os seus pais, ele honra o seu pastor, ele está debaixo da bênção de Deus. Fecha o teu olho aí, ora. Diga: Jesus, eu quero ser atraído pela tua presença. Vai. Ora aí onde tu está, levanta a tua mão, adora, chora, fecha o teu olho. Se tu não está sentindo nada, pede para sentir que a presença de Jesus está te atraindo para perto dele. Aleluia, oh aleluia, meu Deus. Estão aqui os teus filhos e as tuas filhas. Ó Deus, eu não vim aqui brincar de pregador. Eu vim aqui lhe entregar a mensagem fiel que o Senhor depositou no meu coração. E esta juventude não veio aqui apenas para um momento temporário, para um compromisso de algumas horas. Não, Senhor. Eles querem ter compromisso contigo até a tua volta. Então começa a envolvê-los na tua presença. As minhas